Paz do Senhor, que é o irmão Felipe. Vamos continuar o nosso estudo sobre Daniel. Estamos no capítulo 9 e eu quero fazer duas sessões, capítulo 9, 10 e 11 e 12, ok? Mas isso se Deus nos der graça, será assim. Se não, pode ser que, segundo a graça do Senhor, pode ser que seja mais sessões ou apenas duas, como é o nosso projeto. Vamos lá? Vamos estudar junto, Daniel, capítulo 9. Abra sua Bíblia aí, né? Ok? No primeiro ano, diz o versículo 1, de Dário, filho de Assuero, da nação dos Médios, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel, um bom estudioso da palavra de Deus, leu, examinou os profetas e, segundo o que Deus lhe concedeu saber, ele entendeu que o cativeiro tinha um tempo determinado de 70 anos. Ou seja, estava próximo do fim daquele cativeiro, né? Ok? Já havia passado muitos anos. Daniel já estava com sua idade avançada e o tempo já estava esgotando. Mas era um tempo determinado por Deus para que houvesse a expiação dos pecados. O que quer dizer? Um tempo que Deus determinou para que o povo viesse ali no cativeiro a cair em si, se arrepender, sentir o peso da mão justa de Deus, né, da ira de Deus, se arrepender, abandonar os seus caminhos de idolatria, voltar-se totalmente para o Senhor, para que o Senhor os cure. Porque lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, vai dizer isso. Vamos ler lá. A partir do versículo 10 diz assim. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Note que o Senhor espera que ao findar deste tempo, o povo esteja quebrantado, de tal forma a voltar-se para o Senhor e a orar ao Senhor de todo o seu coração, porque é isso que o versículo seguinte vai dizer. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ou seja, ele espera isso. Mas Daniel, que estava ali cercado por vários judeus, por vários compatriotas, ele viu que isso não estava acontecendo. Que o povo não estava se quebrantando, o povo não estava voltando-se para o Senhor. E o tempo estava acabando. Mas o povo não estava se voltando, o povo não estava se quebrantando. Mas Daniel, homem justo, homem temente, homem que conhece a Deus, que passou por tantas provas e Deus o manteve firme ali no meio daquelas autoridades, né? Aí o versículo 14 diz: mas Daniel estava quebrantado e ele viu que o tempo estava próximo, mas o povo continuava com o coração duro. O povo continuava terrível. Você vai ver isso que quando o povo volta do cativeiro, o povo está lá, né? O povo, Neemias, né? Esdras, eles têm que chamar o povo ao arrependimento, porque o povo, embora não estejam mais idólatras, às vezes estavam fazendo aliança com
pessoas idólatras, estavam casando-se com mulheres idólatras, e aí eles ficam, os homens de Deus ficam injuriados com isso, e força eles a desfazerem aquele divórcio. Por quê? Porque isso era o que trouxe a queda. A desfazer aquele divórcio, não, corrigindo. A desfazerem aqueles casamentos, a divorciarem daquelas mulheres. Porque aquela aliança que eles estavam fazendo era justamente a aliança que trouxe a queda do povo de Judá, do povo de Israel. E eles estavam caminhando por aquele caminho de novo, o mesmo caminho que trouxe a queda. Como diz aquele ditado, um ditado secular, que quem não aprende com a história está destinado a cometer, ou está fadado a cometer os mesmos erros, a repetir os mesmos erros. Então vamos aprender com a história. Amém? E lá o versículo 14 diz: Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos caminhos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Aí ele vai dizer mais coisa aqui, mas a profecia está contida nesse versículo, do versículo 10 até o versículo 14, onde está falando sobre os 70 anos e sobre a postura que se espera do povo de Israel ao final desses 70 anos, né? Aí Jeremias, vendo isso, né, ele fez uma oração ao Senhor, e é o que nós vamos estar lendo agora no versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e rogos de jejum e pano de saco e cinza. Enquanto tinha muitos festejando, muitos fazendo aliança, Daniel estava se humilhando. Já um homem já idoso, já avançado em dias, quando ele foi para a Babilônia, ele foi adolescente, mas se passaram muitos anos. Ele já era por volta dos seus 80 e poucos anos. Eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse ao Senhor, Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. O povo foi, mas o povo foi rebelde, sem se arrepender, sem haver quebrantamento. O povo estava ali até que houvesse um quebrantamento. E era perigoso que aquele cativeiro se estendesse a mais de 70 anos, se não houvesse um quebrantamento, se não houvesse um voltar atrás. Era perigoso. Mas Deus sabia, quando Deus falou isso, ele sabia dos seus e daqueles que haveriam de estar na brecha, assim como Daniel, assim como Ezequiel, né? Homens que estavam ali na brecha pelo povo de Israel. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos pais, aos nossos príncipes e a nossos pais, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Então ele fala, Senhor, a ti pertence a justiça. A ti pertence a justiça, porque o que o Senhor está fazendo é justo. O Senhor é digno de tudo que o Senhor está fazendo. Depois ele fala, a ti pertence também. A ti, Senhor, pertence também a misericórdia e o perdão, porque nos rebelamos contra ti, mas é o Senhor que nos perdoa.
O Senhor é justo em todo o seu caminho, porque nós pecamos. Por isso, a nós pertence a confusão do rosto, ou seja, a vergonha. Quando alguém muito cheio de si, muito orgulhoso, muito cheio de pompa, vê o seu castelo de areia cair, vê o seu erro sendo apontado, ele fica envergonhado, ele tampa o rosto, principalmente porque ele olha para as outras pessoas e as outras pessoas e vê a desaprovação das outras pessoas, o que as outras pessoas esperavam deles e o que essas pessoas receberam deles, que na verdade receberam um prato de mentira, né? Essas pessoas ficam envergonhadas e tampam o rosto, né? Porque elas veem que decepcionaram as outras. Por isso ele está falando, a nós pertence a confusão do rosto, porque o Senhor, porque nós somos o povo do Senhor, somos a nação do Senhor, aquela nação onde o nome do Senhor está. E aí, quando essa nação é afrontada, quando essa nação é presa, é levada a cativeiro, essa nação, o nome, essa nação mostra uma desonra a Deus. Então, quando nós olhamos para Deus, nós ficamos envergonhados dos nossos próprios pecados, porque nós vemos a justiça de Deus, e a justiça de Deus, que é um Deus tão santo, tão puro, e aí ele olha para os nossos pecados, olha para os nossos erros, e a gente vê desnudo os nossos erros, desnudo, amostra os nossos caminhos equivocados, os nossos caminhos de loucura, de pecado, de idolatria, de fornicação, de avareza, de homicídio, de tudo quanto é tipo de coisa terríveis, coisas vergonhosas, e a nós então pertence a confusão do rosto. Nós ficamos confusos. E o que será naquele grande dia do juízo, né? Onde muitos comparecerão perante o Senhor. Onde muitos que hoje talvez até ousam questionar a justiça e a bondade de Deus quando sofre algum acidente, quando vê alguma catástrofe, quando vê alguma miséria humana. Naquele grande dia, quando o Senhor começar a expor os desvarios e as loucuras de cada ser humano diante que serão lidos os livros das obras, né? Como foi visto aqui em Daniel mesmo, né? Nos capítulos 7 e 8 que nós lemos, né? Que abriram-se os livros das obras. E eles verão, e aí eles se envergonharão, eles ficarão confundidos, eles se esconderão, eles verão quem eles realmente são, os verdadeiros monstros, os verdadeiros, como o pecado deles foi terrível, como o pecado deles foi maligno, como eles são malignos, né? Mas bom é aquele que hoje enxerga isso, para que naquele grande dia ele seja alcançado e esteja redimido pelo sangue do Senhor, para não estar entre aqueles que estarão com a confusão do rosto, como a Bíblia diz, em ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Você sabe o que é choro e ranger de dentes? Você já teve uma situação em que você chorou amargamente, em que você já teve uma situação? Vamos lá. E aí ele vem e fala o segundo: Senhor, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Ou seja, embora nós estamos nesse caminho tão terrível de injustiça, olha os tipos de injustiça, as classificações que Daniel coloca. Pecamos e cometemos, pecados, de toda forma, e cometemos iniquidade. Aqui está uma especificação de pecado, né? Iniquidade é o pecado que se comete contra o próximo, assim como equidade é você reconhecer
e tratar as pessoas dignamente conforme o seu direito. Iniquidade é você não reconhecer e você desrespeitar o próximo. Então, o pecado que se comete contra o próximo, contra o igual, é você não estar amando o seu próximo como a si mesmo. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Impiedade já é algo relacionado ao sagrado. Se iniquidade é um pecado relacionado ao social, impiedade é um pecado relacionado ao sagrado. Né? Tudo que é sagrado com respeito ao templo de Deus, com respeito à adoração a Deus, com respeito àquilo que era consagrado a Deus, com respeito ao próprio Deus, com respeito ao nome de Deus em suas vidas, condutas desrespeitosas para com Deus. Nós vivemos uma geração assim, uma geração ímpia, uma geração afastada, totalmente afastada, totalmente ímpia, totalmente contrária a tudo o que é santo. Vamos lá, que mais? E fomos rebeldes, ou seja, não queremos nos sujeitar à vontade do Senhor, não queremos nos sujeitar ao senhorio do Senhor. Mais um tipo de pecado, né? O pecado de não se subordinar à autoridade, ao senhorio do Senhor, à vontade do Senhor, à lei do Senhor, aquilo que o Senhor tinha determinado para que eles fizessem. Apartamos-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos e correram para longe daquilo que era santo, daquilo que a palavra de Deus tinha determinado para que eles andassem. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram de noite e de dia. Vários profetas se levantaram. Vários profetas se levantaram e falaram em nome do Senhor. E eles se rejeitaram. Jeremias foi lançado numa cova, num lugar cheio de água, e ficou preso lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. E não obedecemos a voz, versículo 10, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a multidão, o juramento, por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, Moisés já tinha falado isso lá em Deuteronômio, né? E também havia lá aquelas questões das bênçãos de um monte, né, das maldições de outro monte. Então, isso que Moisés tinha falado, estava escrito na lei, se cumpriu. Se cumpriu. Vamos estar dando uma lida nisso também? Eu ia fazer a leitura aqui, é um pouquinho longa, mas vamos lá. Deuteronômio 29, a partir do versículo 10, para encurtar, né? E ainda vai ficar longa. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciões, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço este concerto, este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes. E viste as suas abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice.
O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e os seus erros sobre o tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá da terra remotas, de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor desta grande ira, desta tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, com que eles tinha feito, com eles tinha feito, quando os tirou do Egito, e foram e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram em nenhum, deuses que os não conheceram e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como nesse dia se vê. Então nós vemos aqui que o que aconteceu é algo que estava já predito desde Moisés, e os profetas vieram falando também, mas o povo não teve ouvido. Versículo 12 de Daniel, vamos continuar a nossa leitura. E ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Ou seja, tudo aconteceu, mas o povo que estava cativo continuou da mesma forma. Não se arrependeu. Foi cativo, veio um mal todo sobre eles, tudo que estava escrito, profetizado, conforme eu li aqui em Deuteronômio, e há outros relatos de outros profetas, outras profecias, né? Mas o povo continuou na mesma. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz, né? O Senhor vigiou e o mal veio sobre os cativos, veio sobre Israel, veio sobre Jacó, e o povo cativo que estava lá em Babilônia ainda não havia se quebrantado. Mas nesse exato momento, Daniel se colocou no lugar deles. Ele fez uma intercessão como se ele estivesse representando. E sim, ele se tornou representante do povo ali. Porque ele não ora em seu nome. Ele diz: nós pecamos, Senhor. Ele diz: pecamos. Ele não diz: pequei. Então é uma oração intercessória, e ao mesmo tempo ele se colocava como representante do povo de Israel, né? Na verdade, ó Senhor nosso Deus, versículo 15, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome. Como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós, ou seja, um motivo de vergonha para todos aqueles que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo. Agora ele se colocou na primeira pessoa, né? E as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Apesar de todo o pecado,
apesar de toda a afronta que o povo de Israel fez. Primeiro ele falou, a ti pertence a justiça. Segundo ele falou, a ti pertence também a misericórdia e o perdão. E agora Daniel clama para que Deus restaure Israel, não por causa de Israel, não por amor a Israel, não por amor ao povo, não por amor a nenhum deles, porque nenhum deles mereciam, assim como nenhum de nós merecemos a graça que o Senhor nos dá. Mas ele falou, por amor do seu nome, porque, aliás, quando ele falou a nós pertence a confusão de rosto, bem que eu falei a respeito daquela questão da expectativa, né? Ou seja, quando o Senhor também, quando também nós fazemos algo que engrandece o nome do Senhor é glorificado, né? Assim como quando nós procedemos de forma errada, nós damos motivo para que os ímpios blasfemem do nome do Senhor, também quando procedemos de forma honrosa, o nome do Senhor é glorificado, né? Por isso ele pediu para que Israel fosse restaurada, não por causa das pessoas de Israel, não por causa do povo de Israel, mas por causa do nome do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Inclina, versículo 18, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa assolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossa justiça. Ó, tá vendo aqui como que ele estava falando? Ele, olha, nós não somos justos, então nós não estamos pedindo, nós não estamos chegando perante o Senhor confiando que podemos ter algum mérito, alguma coisa diante de ti, né? Como diz aquele fariseu, eu dou o dízimo, eu faço isso. Não temos condição nenhuma de chegar perante Deus e invocarmos os nossos critérios, os nossos méritos, e falarmos, Senhor, lembra, eu sou justo, né? Eu ando no seu caminho. Não. E é justamente isso que Daniel está falando, ele está se humilhando mesmo. Ele se humilha nessa oração. Ele chega, porque não lançamos a nossa súplica, eu não estou lançando a minha súplica, eu não estou clamando ao Senhor confiado na minha justiça, não. Eu não estou clamando ao Senhor confiado que eu tenho alguma dignidade, que eu tenho algum crédito. Embora Daniel seja um homem justo, mas ele se coloca junto com todos os israelitas e ele está orando ali não como Daniel, mas como nação. É uma pessoa só, mas está orando representando a nação. Então, como ele está representando a nação, ele não está ali confiado no seu caminho, ele está ali porque, como nação, Daniel não tinha dignidade nenhuma de Deus. É claro, nós sabemos que Daniel era um homem justo, né? Sabemos que é um homem amado por Deus, né? Mas ele, nesta hora da oração, ele se colocou junto com seus irmãos, junto com aqueles rebeldes. Ele se colocou na brecha intercedendo. E ele se tornou aqui semelhante a Moisés. Quando Deus virou para Moisés e falou, vou destruir este povo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Porque Deus não queria mais, né, não, né, eu creio que Deus estava testando Moisés, né? Mas qual foi a postura de Moisés? Não faça isso não, Senhor. É o teu nome que não vai ser glorificado, é o teu nome que vai ser murmurado pelas pessoas. Você tirou o povo do Egito e não conseguiu levar o povo à terra prometida e matou todo mundo no deserto. Que é isso que eles vão falar? É isso que eles vão murmurar, e o teu nome vai ser blasfemado, o teu nome vai ser, né, caluniado. E ele clamou assim. Moisés clamou, lembrando a Deus da sua justiça, da sua misericórdia, da sua graça, e de que o seu nome seria glorificado por isso. Igualmente, Daniel se coloca da mesma forma. Ele não chegou ali pegando a sua credencial. Detalhe, Moisés e Daniel são homens que tinham credenciais diante de Deus, que tinham méritos diante de Deus, mas não chegaram diante de Deus para interceder usando os seus méritos. Pelo contrário, eles chegaram no pó,
na lama, clamando a Deus para que ele usasse de misericórdia, se assim lhe aprovesse a sua grande e soberana vontade, né? Mas em tuas mãos, em tuas muitas misericórdias, ou seja, eu não estou confiando, Senhor, que das nossas justiças. Nós não somos justos, mas eu estou confiando nas tuas misericórdias. Como diz Jeremias lá nas suas lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Né? Vamos lá. Versículo 19. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome, porque é o povo de Deus, é a cidade de Deus, né? Por amor do teu nome. Versículo 20. Estando eu ainda falando. Então, ele envolvido, clamando, chorando, quebrantado. Naquele momento, algo poderoso acontece. Versículo 20. E orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, porque as visões lá do capítulo 7 do capítulo 8, né? Que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, essa oração de Daniel não foi uma oração rápida como a gente lê aqui, não. Não foi uma oração rápida, não. Aqui é o que Daniel escreveu da sua memória, do que ele lembra, do que ele clamou ao Senhor. Porque ele não tinha escrito um papelzinho, estava lendo, ó Senhor, ou não, ele estava dobrado, com a boca no pó, lançado, prostrado diante do Senhor e clamando. E aquelas pessoas tinham uma memória muito boa. Se eu falar umas 3, 4 palavras aqui, eu não lembro o que eu falei. E eles tinham uma memória muito boa para lembrar muita coisa. E depois de tudo é que Daniel veio registrar, ele registrou o que ele lembrou, né? Ele registrou no seu livro. Vamos continuar a leitura. Vamos lá, versículo 22. E me instruiu e falou comigo e disse, quem instruiu? O anjo Gabriel, né? Ele coloca aqui o varão Gabriel, né? Quando ele vê Gabriel pela primeira vez, ele vê Gabriel como um homem, né? Aqui Daniel capítulo 8, versículo 16, 17. E ouvi uma voz de homem nas margens de Ulai, ao qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo, né? Então, ele viu Gabriel como um homem, como uma pessoa, né? Justamente o versículo 15 que vai deixar isso claro. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, né? Ou uma pessoa com a semelhança de um homem. Vamos voltar lá. Daniel capítulo 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra. Tivemos que parar a nossa reflexão por aqui, nós continuaremos em outro vídeo, porque o assunto que nós vamos tratar agora, que foi revelado pelo anjo a Daniel, vai muito além daqueles 70 anos profetizados por Jeremias. O anjo vai revelar para Daniel que aqueles 70 anos já haviam se cumprido, ou já estavam se cumprindo. Não chegava a ser 70, porque 70 é um número
que arredonda, eram 68 anos mais ou menos. Então, ou seja, e ele vai trazer para Daniel uma profecia para o futuro. Ele vai falar sobre, não vai falar sobre 70 anos, mas vai falar sobre 70 semanas, que são semanas de ano. Então o assunto muda totalmente daquela perspectiva que Daniel tinha para uma perspectiva futura. Por isso nós estaremos refletindo sobre o versículo 24, 25 e 26 e 27 num outro vídeo mais específico semana que vem. Ok? Fique com Deus. A paz do Senhor.